abastecer com etanol ou com gasolina? Para responder esta pergunta, você já deve ter ouvido falar por aí que é necessário avaliar se o preço do litro do etanol está custando até 70% do preço do litro da gasolina. Porém, uma pergunta natural a se fazer é: por que 70%? Por que não é outro valor? E de onde vem esse número? Bem, eu sou João Bosco Paraíso e nesta videoaula de Química Geral vamos responder de onde surge esse número mágico, 70%. Para obter uma resposta, primeiro precisamos saber quanto de energia é possível obter na combustão de 1 litro de etanol comparado com 1 litro de gasolina. E uma pista para isso vai começar a partir da estrutura do etanol e da molécula que poderia representar a gasolina. Nesta figura aqui ao lado apresentamos a molécula de etano. Ela possui 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Por isso, a sua forma molecular é C2H6. A molécula do etanol é bem parecida, apenas que no lugar de um dos hidrogênios surge um grupo hidroxila. Por isso, a molécula é chamada de etanol, né, e o O aqui para representar justamente a hidroxila. E agora a sua forma molecular passa a C2H5OH. Bem, a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, mas que a principal molécula para representá-la é esta que aparece na figura ao lado. Veja que se nós numerarmos 1, 2, 3, 4, 5, e observe que nós temos 2 grupos metila no carbono número 2 e 1 metil no carbono número 4. Por isso, isso aqui é chamado de 2,2,4 trimetilpentano. Pente para referir que são 5 átomos de carbono. E essa molécula é mais conhecida como isoctano. E é assim que vamos chamá-la a partir de agora. E sua fórmula molecular é C8H18. Então agora vamos avaliar quanto de energia é liberado na combustão do etanol e do isoctano. Bom, o calor liberado na reação de combustão, em particular vamos estar interessados nesse processo a pressão constante, então vamos estar interessados na chamada entalpia de combustão, que é representado como delta da combustão da variável entalpia nas condições padrão, ou também representado como variação da entalpia padrão do processo de combustão. Então aqui nós temos aqui a equação química representando a combustão do etanol. Então, observe aqui que o etanol ele reage com oxigênio, produzindo CO2 e água. Está aqui a reação balanceada. E a entalpia de combustão nas condições padrão do etanol líquido é menos 1.367,6 kJ por mol. E o sinal negativo dando a ideia de que essa quantidade de energia está sendo liberada. Já no caso do isoctano, está aqui a reação balanceada, né? E a energia liberada na combustão é menos 5.461,3 kJ por mol. Então, já pela comparação entre esses dois números, dá para perceber que o isoctano libera uma quantidade muito maior de energia do que o etanol. Esses números aqui foram obtidos a partir do site do NIST, que é o National Institute of Standards and Technology, que é um laboratório de pesquisa nos Estados Unidos, né? É muito voltado para a parte de desenvolvimento de padrões e medidas, seria o equivalente ao Inmetro deles, lá dos Estados Unidos. E eles têm dentro do site do NIST uma página para a parte de dados químicos. Então foi aqui nesse site que eu coletei esses números. E que eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo para quem tiver interesse de acessar esses números posteriormente. Bem, uma outra maneira de você obter a entalpia de combustão do etanol e do isoctano é com base na chamada variação de entalpia de formação de cada uma das moléculas que estão envolvidas nessas equações químicas. Então, por exemplo, no caso da primeira reação do etanol, a gente pode escrever que a reação de combustão ela tem uma variação de entalpia que é equivalente à variação de entalpia das espécies que estão nos produtos, que é o CO2 e a água, multiplicado pelos seus coeficientes estequiométricos, 2 no caso do CO2 e multiplicado por 3, porque são 3 moléculas de água, menos a entalpia de formação das espécies que estão nos reagentes, no caso aqui o etanol líquido, que está aqui, é apenas uma única espécie, menos 3 ΔH de formação do O2 gasoso.
Bem, o ΔH de formação de um elemento, na sua forma mais estável, é por convenção zero. Então aqui basta apenas substituir os ΔH de formação do CO2, da água e do metanol. Então, utilizando esses dados aqui da tabela, nós temos esses números. Então está aqui, no lugar do ΔH de formação do CO2, a gente substitui pelo valor menos 393,51. No lugar do ΔH de formação da água, a gente substitui por menos 285,83. E por último, aqui o valor do ΔH de formação do etanol, menos 277. E a gente obtém este valor aqui, que, observe, é muito concordante com o valor obtido lá direto do site do NIST para o ΔH de combustão do etanol. Bom, fazendo o mesmo tipo de procedimento aqui para o isoctano, a gente escreve que o ΔH de combustão desta reação é 8 vezes o ΔH de formação do CO2, mais 9 vezes o ΔH de formação da água, menos o ΔH de formação do isoctano, menos 25 meios do ΔH de formação do O2. Né? E aqui, substituindo os números, obtemos este valor, menos 5.461,25, que novamente é em muito boa concordância com os dados obtidos direto lá do site do NIST. Muito bem, o que é que esses números estão dizendo? Que esta é a quantidade de energia que é liberada para cada 1 mol de metanol ou de isoctano. Então, a gente precisa saber quanto representa cada quantidade de 1 mol desses compostos. No caso aqui, vale relembrar essa relação muito importante, né, que o número de moles é a razão entre a massa dividido pela massa molar, e a gente pode reescrever aqui o valor da massa como sendo o produto do número de moles vezes a massa molar. Calculando a massa molar do etanol, observe que o metanol possui 2 carbonos, então é 2 vezes a massa atômica do carbono, possui 3 mais 2 mais 1, 6 átomos de hidrogênio, então multiplica 6 pela massa atômica do hidrogênio, e por último, apenas um único oxigênio, então está aqui a massa atômica do oxigênio, dando um valor de 46,69 gramas por mol. E fazendo o mesmo procedimento para a massa molar do isoctano, a gente calcula que seu valor é 114,232 gramas por mol. Muito bem, se a gente utiliza esses valores de massa molar nessa relação aqui acima, vamos ir calculando aqui para a quantidade de massa para N igual a 1 mol, né, de cada um desses compostos. Então, nós vamos ter aqui 1 mol multiplicando cada uma das massas molares, a gente vai ter o próprio valor numérico da massa molar em gramas. Então, a quantidade de massa presente em 1 mol de etanol é 46,069 gramas, e a quantidade de massa presente em 1 mol do isoctano é 114,232 gramas. Por último, a gente precisa lembrar de um detalhe muito importante. Esses dois líquidos, o etanol e o isoctano, eles possuem densidades diferentes. E a densidade, relembrando que isso aqui é a razão entre a massa pelo volume, então, olhando os valores numéricos das densidades do etanol, que é 0,789 gramas por centímetro cúbico, a gente percebe que ele é diferente do valor da densidade do isoctano, que é 0,69 gramas por centímetro cúbico. Então, o que é que a gente está, na verdade, interessado? Nós estamos interessados em saber qual é a quantidade de massa presente em 1 litro, porque a gente está querendo comparar a quantidade de energia que é liberada, a combustão, em 1 litro de etanol versus 1 litro de isoctano. Então, vamos transformar esses números aqui, em lugar de gramas para centímetros cúbicos, para gramas por litro. Bom, talvez você não esteja agora lembrado assim de cabeça qual é a relação entre essas quantidades, centímetro cúbico e litros, mas talvez você lembre de outra relação, a de que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, escrevendo no lugar de 1 metro é 100 centímetros, você pode escrever aqui 100 centímetros elevado ao cubo, isso aqui é igual a 1000, que é 10 a terceira litros. Bem, 100 você pode escrever como sendo 10 ao quadrado, centímetro, e tudo isso elevado ao cubo, né? E repete a igualdade, igual a 10 a terceira litros, e aqui você vai fazer o cálculo da potência, né? Então aqui você vai ter 10 elevado ao quadrado elevado à terceira. Isso aqui é 10 elevado à sexta centímetros cúbicos, que vai ser igual a 10 elevado à terceira litros.
Agora você pode pegar essa igualdade e dividir por 10 a sexta de ambos os lados, e você vai ficar que 1 centímetro cúbico vai ser igual a 10 a menos 3 litros. Então você pode agora utilizar este valor aqui no lugar de centímetros cúbicos para obter aqui 10 elevado a menos 3 litros no lugar de 1 centímetro cúbico. Bem, esse valor aqui você pode reescrever colocando no lugar do denominador, escrever no numerador, e aí muda aqui o expoente, que é negativo, passa a ser positivo. E agora você pode multiplicar aqui esse valor para obter que a densidade do etanol vai ser 789 gramas por litro e a densidade do isoctano 690 gramas por litro. Muito bem, agora vamos fazer um resumo desses números que obtivemos até agora e vamos colocá-los aqui nessa tabela. Então, nessa tabela aqui na primeira coluna, a gente tem os compostos, etanol e isoctano. Temos aqui os ΔH de combustão no estado padrão. Temos aqui a massa associada a 1 mol de etanol e a 1 mol de isoctano. E as densidades em gramas por litro do etanol e do isoctano. Agora sim, agora a gente pode fazer algumas relações. Quais são as relações? A gente já sabe que na combustão de 1 mol de etanol vão ser liberados 1.367,6 kJ por mol. E 1 mol de metanol eu tenho 46,069 gramas. Se agora eu quiser saber qual é a quantidade de energia que vai ser liberada em 1 litro, e a massa presente em 1 litro de etanol é 789 gramas. Então agora aqui é só fazer a conta dessa regra de 3, o valor de Y vai ser calculado multiplicando 789 por 1.367,6 kJ, dividido por 46,069 gramas. E com isso a gente obtém essa quantidade de energia, 23.422,18 kJ. Fazendo o mesmo tipo de procedimento agora para o isoctano, então a quantidade de energia 5.461,3 é liberada quando eu tenho 1 mol de isoctano e a massa associada a 1 mol de isoctano é 114,232. Agora eu posso querer saber qual é a quantidade X quando eu tenho 690 gramas, que é justamente a massa presente em 1 litro de isoctano. Bom, a quantidade de energia vai ser 32.988,10 kJ. Agora sim, agora eu posso comparar essas duas quantidades de energia, porque são as quantidades de energias que eu tenho em 1 litro de cada um desses compostos. E agora eu posso calcular aqui R, que vai ser a razão entre a quantidade de energia produzida na combustão de 1 litro de etanol, dividido pela quantidade X, que é a quantidade de energia produzida na combustão de 1 litro de isoctano. E quando a gente faz essa conta, qual é o número que a gente obtém? Essa razão vale 0,71, que corresponde a 71%. Então pronto, está aqui a origem desse número em torno de 70% como sendo o valor máximo. Se considerasse que a gasolina é apenas isoctano, o limite seria, na verdade, 71%. Até 71% seria um valor justo para você pagar no preço do litro do etanol. Mas 0,70 é um número mais simples da gente memorizar, né? E também está valendo, ainda está abaixo de 0,71. Então, por fim, como é que a gente vai, na prática, fazer essa conta? Bom, a gente, quando chega no posto de combustível, a gente vê o preço da gasolina, por exemplo, em torno de R$ 6,00 em valores atuais, e quando você pega esse número, você multiplica para saber qual é o valor correspondente a 70%, é multiplicar por 70 e dividir por 100. É isso que é 70%. Né? E 70 dividido por 100 é o mesmo que 7 dividido por 10. Ou seja, você vai estar multiplicando por 0,7. E quando você faz esse cálculo, você obtém R$ 4,20. Então, esse é o valor máximo admissível para se pagar por 1 litro de etanol. Bom, por hoje é isto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos encontramos em uma próxima videoaula. Um abraço.